Amados irmãos, amadas irmãs, um bom dia para todos nós. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso momento do Evangelho Diário. Estes minutinhos que todos nós nos reunimos aqui em um só pensamento, e esse pensamento é levado a Deus, nosso Pai, e o nosso coração aberto a Jesus para acolher um ensinamento das páginas do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, meus irmãos, sintam-se acolhidos pelo amor de Jesus e sejam todos muito bem-vindos, pois neste domingo nós iremos refletir, meus amados irmãos, sobre algumas dúvidas sobre mediunidade. E, meus irmãos, hoje nós teremos aqui conosco o livro Mediunidade, Tire as Suas Dúvidas, que é um livro de Luiz Gonzaga Pinheiro, que foi publicado lá no ano de 94, meus irmãos. Vou mostrar aqui para a gente esta obra, Mediunidade, Tire as Suas Dúvidas. Luiz Gonzaga, meus irmãos, ele se dedicou a reunir para nós nesta obra dúvidas que vão desde o momento do desenvolvimento mediúnico, durante já quando já está trabalhando em uma casa espírita, e também dúvidas que o próprio grupo de uma casa espírita podem ter, que é natural, estamos todos aprendendo, estamos no caminho aí do desenvolvimento, então as dúvidas, elas são importantes para buscarmos as respostas, buscar o esclarecimento e isso nos ajudar na caminhada, não é mesmo? Então, Luiz Gonzaga, ele irá reunir esta obra só de perguntas e respostas, e as respostas dele são todas com base no Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, e nós iremos trazer essa obra aqui para todos nós, meus irmãos. O nosso intuito é compartilhar 4 perguntas desta obra sobre dúvidas em mediunidade. Hoje nós iremos abordar aqui 2 perguntas e amanhã vamos dar sequência abordando as 2 últimas, meus irmãos. Então vamos hoje aqui, para iniciarmos, é importante, antes de a gente adentrar nas questões de dúvida, é muito importante nós entendermos brevemente o que é ser médium segundo Allan Kardec, meus irmãos? Só para contextualizar aqui para todos nós. Bom, segundo Allan Kardec, todos nós somos médiums, pois todos temos um grau de inspiração ou de influência dos espíritos, sejam eles bons ou ainda muito imperfeitos. Contudo, frequentemente, nós empregamos este termo médium a todo aquele que tem a mediunidade mais ostensiva, mais aflorada, ou que desenvolve a sua mediunidade. Geralmente a gente emprega o termo médium neste sentido. Então, ser médium é apenas um instrumento da comunicação dos espíritos com a finalidade divina. Então, aqui nós trataremos dos médiuns, aqueles que já estão servindo em uma casa espírita, desenvolvendo a sua mediunidade com Jesus. Isso é muito importante, desenvolver a mediunidade com Jesus e com seus fins providenciais que ela tem. Vamos trazer aqui, então, a primeira pergunta que Luiz Gonzaga Pinheiro coloca para nós. Olha só, primeira dúvida. As reuniões mediúnicas podem receber visitantes? Talvez esta pode ser uma dúvida do grupo espírita que fazemos parte. Pode ser uma dúvida nossa. Então, será que as reuniões mediúnicas podem receber pessoas de fora para assistir esta reunião? Vamos ser fiéis aqui ao que Luiz Gonzaga responde para nós. Vou até ler a resposta dele. Esta resposta foi baseada no Livro dos Médiuns, capítulo 3, questão 34. Ele que pontuou isso para nós. E ele nos explica. Em um grupo mediúnico, os trabalhadores que ali estão ligados por laços fraternos. Ou seja, eles estão na mesma sintonia
naquele momento do serviço mediúnico. Daí que o visitante ser geralmente uma nota dissonante na execução sinfônica da orquestra mediúnica. Ou seja, o grupo mediúnico, quando ele está em serviço naquele momento, estão todos numa mesma sintonia, meus irmãos, ligados por laços fraternos. Às vezes, um visitante que ali chega para observar, ele vai ser uma nota dissonante, ou seja, ele não vai estar alinhado com as energias daquele grupo, vai destoar ali naquele momento. Então, o visitante, segundo Luiz Gonzaga, às vezes é um fator de constrangimento para o grupo. Outras vezes, o próprio visitante, em não contribuindo mentalmente para o desempenho do grupo, ou até mesmo interferindo negativamente por causa do excesso de curiosidade. E isso pode reduzir a produção habitual daquele grupo mediúnico. Ou seja, a curiosidade em excesso dos visitantes pode abalar e interferir uma reunião mediúnica que demanda extrema concentração naquele momento. Como Luiz Gonzaga disse, vai destoar ali do contexto. Então, ele coloca para a gente uma coisa muito interessante, um exemplo para todos nós entendermos. A sala mediúnica, ele diz, é como uma UTI. E seus operadores, enfermeiros, têm que entender a necessidade de asepsia por parte daquele que a ocupa. E o médium deve estar preparado para nela adentrar. Quando um visitante ingressa em tal recinto, sem obediência dos preceitos, a contaminação é inevitável e o prejuízo inquestionável. Por outras palavras, o nosso querido Luiz Gonzaga diz para nós o seguinte, olha, imaginemos que a reunião mediúnica, a sala mediúnica, é como se fosse uma UTI, um hospital. E dentro de um hospital, meus irmãos, aqueles que trabalham lá precisam se preocupar constantemente com a asepsia, com a limpeza do local, correto? Então não é diferente com a sala mediúnica. Aqueles trabalhadores que ali se encontram, os enfermeiros, digamos assim, só uma analogia que ele faz, precisam se preocupar com a asepsia do local, ou seja, os pensamentos que ali permeiam, as intenções, a energia que ali está. Porque os trabalhadores, como dissemos, eles estão ligados em uma só energia. Pensamento no mesmo nível, mais ou menos, elevado, um pensamento mais concentrado. E aí, alguém que adentra ali com muita curiosidade, que não se importa nem um pouco com a obediência dos preceitos para estar naquela reunião, causa uma contaminação inevitável, energética, de pensamento, e o prejuízo é inquestionável. Esta é a resposta de Luiz Gonzaga para todos nós, dentro do nosso grupo mediúnico, refletirmos sobre isso, meus irmãos. E, por outras palavras, nós podemos compreender que não é aconselhável. Cada um tomará a melhor decisão para si. Cada grupo espírita decidirá o que é melhor para o seu grupo, mas não é aconselhável, justamente por todas essas questões que Luiz Gonzaga nos explica, meus irmãos, por interferência, excesso de curiosidade, e muitas vezes os médiuns que estão ali presentes trabalhando podem se sentir constrangidos e não conseguir concentrar tanto quanto se não tivesse visitantes no local. Temos que ponderar essas situações e decidir o que é melhor para o nosso grupo. Mas, meus irmãos, vamos para a segunda dúvida aqui? Essa segunda dúvida diz para nós o seguinte: as médiuns gestantes podem receber espíritos? E esse receber espíritos, ele coloca no livro entre aspas, meus irmãos, porque nós sabemos que não se recebe um espírito, tudo bem? Mas ele colocou aqui porque eu acredito que
é uma dúvida dita, talvez exatamente dessa forma. Então, olha só, as mulheres, médiuns, gestantes, podem receber espíritos? Por outras palavras, é o seguinte, ele não fala aqui, na resposta dele, de qualquer outra mediunidade. É só sobre a mediunidade psicofônica, que geralmente a gente usa o termo receber espíritos, mas não é o adequado, porque o médium ele não recebe em si o espírito se aproxima dele, aí ele se comunica, essa mediunidade se chama psicofônica, de psicofonia, me desculpe, então estamos falando de médiums psicofônicos, não estamos falando de médiums passistas, não estamos falando de médiums que psicografam, de, às vezes, um irmão que está ali fazendo a sustentação por oração. Não, é médium psicofônico. Tudo bem? Então, vamos lá. A resposta dele, ele coloca pra gente que está baseada no capítulo 15 do Livro dos Médiuns, questão 221. Pelas palavras de Luiz Gonzaga, ele responde pra gente. O espírito enfermo, o obsessor, quando em contato com o médium, lhe transfere fluidos densos, o que frequentemente notamos que médiuns psicofônicos sentem muitas vezes as angústias, as aflições e dores que o espírito também sente. Antes de iniciar aqui, meus irmãos, eu vou explicar um pouquinho para nós o que é colocado aqui através das nossas palavras, isso aqui. O médium de psicofonia é aquele médium em que ele serve de instrumento para a comunicação de um espírito verbal. Ou seja, o espírito irá se aproximar, o espírito não ocupa o corpo do médium, meus irmãos, o espírito apenas se aproxima ao lado dele. O espírito se aproximando, ele ali consegue se comunicar através daquele médium. Então, o médium irá repassar as palavras, muitas vezes os sentimentos daquele espírito, tudo bem? Então, olha só, o que pode acontecer é que quando o espírito se aproxima para a comunicação, meus irmãos, às vezes é um espírito que está muito angustiado, muito aflito, ou sentindo dores. Então, o médium, ligado energeticamente a esse espírito, digamos assim, ele pode começar a sentir também as angústias, as aflições e as dores desse espírito. Vamos ver aqui pelas palavras de Luiz Gonzaga, ele coloca assim: as sensações que o médium sofre nessas comunicações são as mesmas que os enfermos padecem. Quando a ligação fluídica é efetuada 1 ou 2 dias antes da reunião, o médium já começa a demonstrar os sintomas da sua companhia. Pode sentir calafrios, arritmia, angústia, dores, e esse quadro só é desfeito após a comunicação no dia da reunião mediúnica. Vamos explicar, meus irmãos, para ficar bem esclarecido aqui para nós as palavras de Luiz Gonzaga? Olha que interessante, porque ele coloca assim: em muitos casos, não são todos e não é frequentemente, em muitos casos, os espíritos que irão comunicar na reunião mediúnica, eles já se aproximam dos médiuns, que irão ali, através da psicofonia, recebê-los, a comunicação deles, eles já se aproximam desses médiuns 1 a 2 dias antes da reunião mediúnica. E o que pode acontecer com frequência é que esse médium, ele começará já a sentir, dependendo do espírito, o que o espírito também está sentindo. Então, ele pode ter calafrios, arritmia. O que é arritmia? O coração acelerado, angústia e muitas dores também físicas. Daí é muito comum nós observarmos, uma vez ou outra, um médium de psicofonia nos avisar que está sentindo uma dor no corpo, ou está sentindo muita angústia, e depois da reunião mediúnica afirma que passou, que não sente mais nada, que a dor foi embora. É justamente por isso, porque não era uma dor dele, era uma dor do espírito que com ele estava. Palavras de Luiz Gonzaga bem claras aí para todos nós, meus irmãos. E
ele continua dizendo, agora vem a resposta dele. Será que a médium de psicofonia, ela pode trabalhar na reunião mediúnica? E ele coloca, por tais motivos, desaconselho. Não é uma regra rígida. Depende, meus irmãos. Tudo depende. Depende do quadro da gravidez. Depende da médium. Tudo depende. Mas ele coloca, desaconselha. Ele apenas desaconselha, pois é mais prudente a médium psicofônica. E aqui nós estamos focando, eu queria até ressaltar, mulheres que já desenvolveram essa mediunidade psicofônica, tudo bem? Então, desaconselha a permanência na reunião desobsessiva quando for evidente já o estado gestatório, visto que a agressividade fluídica a que se expõe pode atingir o feto caso não haja proteção ostensiva por parte da equipe espiritual. Meus irmãos, Luiz Gonzaga ele é muito claro aqui, porque o médium de psicofonia, ele sente a carga, muitas vezes emocional, do espírito, aflições, dores, angústias, e ele coloca pra gente que toda essa carga, e muitas vezes agressiva essa carga fluídica, pode atingir o feto, meus irmãos. Então, por isso, desaconselha. Novamente, ele não fala de outros tipos de mediunidade ou apenas irmãos que estão ali naquele momento da reunião para uma oração ou para um tratamento. Ele não fala isso. Ele só diz médium psicofônica. Só para deixar bem claro aqui para a gente. Porque talvez a ligação fluídica nesta mediunidade é mais forte, é maior, e a médium pode sentir a carga daquele espírito emocional, e isso interfere, mas ele apenas desaconselha. Fica aí também, meus irmãos, a critério, depende de cada um, depende também da decisão do grupo espírita, mas ele coloca, olha, precisa ter aí uma proteção ostensiva por parte da equipe espiritual, viu, meus irmãos? Bom, todas essas duas perguntas que nós trouxemos, novamente a gente encontra elas no livro Mediunidade, tire as suas dúvidas. Olha que interessante, às vezes umas dúvidas que fazem toda a diferença para o nosso conhecimento dentro de uma reunião mediúnica, não é mesmo, meus irmãos? Amanhã nós continuaremos, iremos trazer aqui mais duas dúvidas sobre mediunidade, para a gente refletir juntos. Espero que as respostas possam ter sido aqui bem claras para todos nós. Nestas duas aqui, ele não diz nem sim, nem não, mas ele pondera as consequências, se for sim ou se for não, e deixa aí aberto para cada grupo espírita tomar a sua decisão. Tudo bem, meus irmãos? Esta nossa mensagem de hoje foi inspirada no capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, no tópico mediunidade gratuita, meus irmãos. Espero que essas perguntas, essas dúvidas possam ter sido acolhidas em nosso coração juntamente com as respostas e que possamos nos encontrar aqui amanhã para sabermos mais duas dúvidas e respostas também, meus irmãos. Bom, lembremos que esta é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da Cidade Luminárias, para todos nós que aqui estamos presentes. Um bom domingo, meus irmãos, para todos nós. Que assim seja.